Criminosos usam inteligência artificial. Os criminosos já conseguem clonar a voz das pessoas, utilizando a inteligência artificial. Roubar dados de consumidores. Você acredita em tudo que você vê? E se eu te dissesse que nem tudo que parece real é de verdade? Hoje eu quero te falar sobre o lado obscuro do audiovisual. Deepfakes, manipulação de imagens, desinformação em massa e como que essas tecnologias que existem para nos ajudar e para nos expressarmos criativamente podem ser utilizadas para coisas negativas. Fica comigo para entender como que a gente pode lidar com isso tudo na nossa profissão. Can be done in a way that none of those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. Já imaginou uma celebridade dizendo alguma coisa que ela nunca disse? Com a tecnologia de deepfake, isso além de possível, ficou completamente acessível hoje em dia. Softwares e aplicativos de inteligência artificial conseguem analisar vídeos e fotos de uma pessoa e criar uma cópia digital capaz de ser manipulada para falar qualquer coisa. Isso parece inofensivo, parece brincadeira, mas infelizmente essa ferramenta tem sido usada para espalhar fake news, por exemplo. Além de fraudes e às vezes cometer até crimes virtuais. Não sei se você já viu, mas tem uma galera que usa isso de forma cômica. Como o caso do perfil Ninguém Nunca Disse Isso no Instagram. Ele pega trechos de entrevistas e podcasts de pessoas famosas e através do uso de deepfake, ele coloca frases absurdas na boca dessas pessoas. Dominique Toretto disse no Operação Rio: aqui é o Brasil. Vocês deviam ter aprendido. Primeiro os portugueses levando o nosso ouro embora, depois rapelaram o Vini Júnior. Mas esse aqui não, esse prêmio é do Brasil. É engraçado, é divertido, mas é aquela velha máxima, né? É bem provável que os nossos pais acreditassem que aquilo seja de verdade. Por outro lado, a gente acaba vendo golpes sendo aplicados em nome de influenciadores. Eles pegam a imagem e a voz de pessoas que são conhecidas na internet e criam versões dessa pessoa anunciando coisas absurdas. Tipo quando fizeram um vídeo que rodou o Brasil inteiro do dono da Havan falando que estava vendendo o ar-condicionado mais barato para ajudar as pessoas que estavam sofrendo com as enchentes no Rio Grande do Sul. Olha o nível do absurdo, mas muita gente acreditou nesse vídeo e acabou caindo no golpe. Mais fortes. O Brasil tem acompanhado de perto os estragos das enchentes no Rio Grande do Sul. Pensando em unir forças, eu e alguns fornecedores resolvemos vender todo o estoque de ar-condicionado por apenas R$ 149,90 e vamos doar todo o valor arrecadado com as vendas para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Você vê como tudo tem seus dois lados? E os primeiros deepfakes eram mais fáceis de identificar, por causa das falhas visuais, das animações, que eram bem esquisitas, só que hoje a tecnologia avançou tanto e tão rápido que tá cada vez mais complexo de você perceber esses detalhes. Para nós que trabalhamos com audiovisual, que lidamos com vídeo 24 horas do nosso dia, acaba sendo mais fácil, o nosso olho tá treinado, tá acostumado. Mas para os leigos, para as pessoas em geral, para os nossos familiares, pessoas que não têm nada a ver com o nosso trabalho, isso é uma tarefa complicada, que gera um mundo de riscos para essas pessoas. Por isso que algumas delas vão ver coisas muito legais, como atores que já faleceram e estão ainda atuando em alguns filmes novos que estão sendo lançados, quando feito com a devida autorização da família. Isso é um recurso muito interessante e que as pessoas em geral às vezes acabam nem percebendo, por causa da tecnologia que avançou bastante. A gente que tem o olho treinado percebe muitas vezes as falhas em filmes que usam deepfake, né? Mas para essas questões relacionadas a golpes e crimes, é onde o problema acaba morando. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um vídeo manipulado pode causar uma crise inteira. Você já sabe que as redes sociais se tornaram um terreno fértil para a propagação de desinformação. Tem muitos vídeos falsos que acabam se espalhando antes de serem desmentidos e acabam influenciando decisões, opiniões em questão de horas. O que acaba refletindo, muitas vezes,
em coisas ainda maiores, como a reputação de pessoas, de celebridades, ou coisas ainda mais complicadas, como eleições que vão ditar ali o futuro de um país inteiro. Incitar conflitos, incitar violência é um uso bem complicado da tecnologia. Antigamente, a gente via um uso muito grande da manipulação de imagens feitos em campanhas publicitárias. Um caso bastante emblemático que até hoje gera controvérsia, a gente não sabe se realmente foi manipulado ou não, né? Tem várias versões. É um vídeo que, se você é cronicamente online, tá aí na internet há muito tempo, você provavelmente já assistiu. Que é o vídeo do Ronaldinho Gaúcho chutando a bola no travessão várias vezes. Ele chuta a bola, bate no travessão e volta para ele. E isso acontece repetidas vezes. Depois foi descoberto que aquilo era um comercial da Nike. E aí que começou a controvérsia, porque algumas pessoas afirmam que o vídeo é falso, outras pessoas afirmam que é verdadeiro, o próprio Ronaldinho falou que é verdadeiro, enfim. De toda forma, o uso da manipulação nesse caso foi meramente comercial, não foi algo que necessariamente causou um mal-estar a alguém ou prejudicou alguma pessoa. Isso aí acaba sendo controverso e polêmico para a marca, mas para quem está consumindo, foi só entretenimento, certo? Agora, quando a gente começa a tratar isso em contextos mais complicados, como por exemplo a política, desastres naturais e tantas outras coisas que isso acaba sendo usado à torta direito, é onde a conversa fica muito mais complexa e a gente acaba percebendo que isso também tem os seus dois lados. E se o seu chefe te mandasse uma mensagem no WhatsApp te pedindo um Pix urgente? Mensagem no WhatsApp? Pô, a gente já imagina que é golpe, né, na maioria das vezes. Mas aí, de repente, você recebe um áudio que é a voz do seu chefe confirmando para você que ele precisa dessa transferência com urgência. Opa, peraí, um áudio? Será que não é verdade agora? Já começa a vir na nossa cabeça, né? Mas fato é que as inteligências artificiais de recriação de vozes também estão tão avançadas que hoje em dia isso tem se tornado barato e fácil de usar, o que acaba sendo um prato cheio para pessoas com más intenções. E aí a exposição constante a esse conteúdo manipulado acaba gerando muita dúvida na gente. A gente começa a questionar tudo. A gente começa a questionar até as mensagens, o conteúdo, as coisas que nós ouvimos de pessoas que nós temos proximidade, dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos sócios, amigos próximos. Como saber em quem confiar se está tão simples e tão acessível a gente conseguir criar e manipular essas mídias audiovisuais? Então, enquanto profissional de audiovisual, eu queria te deixar alguns conselhos com relação a como se proteger desses perigos. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você achar que esse assunto faz a diferença, manda isso para os seus amigos, para os seus familiares, para pessoas que você entende que possam se beneficiar dessas dicas, tá? Porque o meu objetivo aqui é te ajudar a identificar aquilo que não é real. Começando pelos deepfakes, esses vídeos onde alguém tá aparecendo e tá falando para a câmera, né? Presta bastante atenção nos movimentos faciais da pessoa. Piscar dos olhos, movimento da boca, movimento do restante dos músculos junto com aquilo que está sendo dito. As inteligências artificiais ainda têm bastante dificuldade de conseguir fazer movimentos muito precisos. Então a gente acaba vendo movimentos da boca que não estão acompanhando perfeitamente o que está sendo dito. A gente acaba vendo o movimento dos olhos de uma forma bem esquisita, coisas que não são naturais pra gente, tá? E presta atenção principalmente nas emoções, tanto no excesso delas quanto na falta delas. As IAs também têm dificuldade em representar isso de forma fidedigna e muitas vezes um vídeo manipulado, quando quer expressar alguma emoção, acaba ficando muito robótico, muito esquisito. Ou ainda um vídeo onde a voz da pessoa tá super pra cima e o movimento, a própria expressão facial acaba ficando muito neutra. Se você vê que uma coisa não tá batendo com a outra, você pode ter certeza que se trata de algo manipulado. O piscar dos olhos e o movimento do olhar também é um problema para as IAs. Muitas vezes os modelos piscam menos do que deveriam ou ficam com o olhar fixo em um único ponto, sabe? Como se eu estivesse olhando aqui exatamente para o mesmo ponto o tempo todo ao longo de todo esse vídeo.
Então, as IAs acabam fazendo isso. Outra coisa que também demonstra artificialidade é a iluminação. Presta atenção na sombra dos objetos que estão no cenário ao redor da pessoa que está no vídeo. Na maioria das vezes, a iluminação no modelo da deepfake acaba sendo muito diferente da iluminação do restante das coisas. Os modelos estão ficando cada vez mais avançados, mas às vezes a gente percebe que a sombra de tudo está para um lado e no rosto da pessoa o outro lado oposto é que está mais escuro. Então, se essas coisas não batem, a gente também tem indício de manipulação. Ou se a luz muda no ambiente e o rosto da pessoa continua igualzinho, algo está errado. Se tem alguma sombra que passa no rosto de alguém, mas acaba não passando por cima da boca, não passando nos olhos, é porque foi manipulado também. Reflexos também são um problema para a inteligência artificial. Então você pode prestar atenção nisso, nos objetos, nos acessórios que estão ali perto do rosto da pessoa, que normalmente é a região mais manipulada num deepfake. E os vídeos de deepfake mal feitos mostram o que nós chamamos de artefatos, que são pequenos problemas que vão rolar ao longo do vídeo todo. Você vai perceber algumas bordas serrilhadas ou borradas, você vai perceber que às vezes parece que tem uns pixels meio estranhos. Sei que isso acaba sendo mais fácil de observar quando você tem um olhar treinado, quando você trabalha com isso, mas procura prestar atenção nessas divisões entre o rosto e o restante do corpo, entre a cabeça da pessoa e o cenário, porque isso também muda bastante. Com relação à voz e ao tom de fala, o principal ponto aqui é tentar observar se a voz está muito robótica. As inteligências artificiais estão aprendendo a aplicar um pouco mais de naturalidade na expressão da fala, porém, isso ainda acaba sendo muito caricato, principalmente em vozes em português. Então a gente acaba percebendo com tranquilidade os momentos em que existem alguns problemas na dicção, ou principalmente quando a voz está muito monótona, muito robótica. A qualidade do áudio também pode te ajudar a identificar. Se você vê que a qualidade do áudio está muito baixa, suspeite. E claro, sempre questione o contexto do vídeo. Como assim, Matheus? É simples. Se uma pessoa aparece num contexto onde ela nunca esteve inserida, falando sobre um assunto que você nunca ouviu ela falar, é importantíssimo você pensar, cara, peraí, a conta não tá batendo aqui. Para mim, os melhores exemplos são daquele perfil que eu mencionei lá no começo, que usa as deepfakes de forma bastante cômica, né? Tem um exemplo muito divertido do Ayrton Senna falando sobre homens carecas. Tipo, qual que é o sentido do Ayrton Senna ter falado alguma coisa sobre isso em algum momento da vida dele? Tá mais do que óbvio que é algo totalmente falso, né? Então, o contexto pode nos ajudar também. Mas quer uma notícia boa? Felizmente, já existem ferramentas que podem nos ajudar a detectar esse tipo de uso mal intencionado dessas ferramentas. Tem alguns aplicativos como o Deepfake Scanner, que escaneia vídeos suspeitos, o Sensei AI, que também consegue detectar manipulações digitais em imagens e em vídeos, e você pode fazer uma pesquisa reversa da imagem no Google. Como assim? Pega um print do vídeo que você estiver assistindo e joga no Google Imagens, porque muito provavelmente ele vai te mostrar onde que essa imagem já foi usada em outros contextos, e muito provavelmente você vai encontrar um vídeo que é original, se, obviamente, esse vídeo tiver sido manipulado. Mas no fim do dia, eu defendo que todas essas tecnologias, elas não são boas nem más. Tudo depende de como que elas vão ser usadas. E eu defendo o uso criativo dessas ferramentas. Não acho que elas existem para fazer o mal, mas que pessoas mal intencionadas podem acabar fazendo isso com elas, assim como pessoas mal intencionadas podem usar coisas que a gente usa no nosso dia a dia para o bem, só que, né, desvirtuar isso e usar para o mal. Que é um outro exemplo que eu gosto bastante, que usa inteligência artificial de uma maneira bem criativa. Tem um canal aqui no YouTube que se chama Blow Records. Ele usa inteligência artificial para pegar as músicas atuais e transformá-las em músicas de época, dos anos 40, anos 50, anos 60, e é muito divertido ouvir o resultado, porque fica muito diferente. E na minha opinião, é um jeito extremamente criativo de uso dessa ferramenta. Assim como tantos outros exemplos que eu te dei ao longo desse vídeo aqui, que estão usando essas ferramentas de forma criativa e bem intencionada. Mas se a gente quer um mundo mais transparente, a gente precisa aprender a questionar aquilo que é colocado na nossa frente. Porque afinal de contas, no audiovisual, nem tudo que você vê é o que parece ser. E se você quiser aprender a usar ferramentas de inteligência artificial para o bem, a gente tem um conteúdo especial sobre isso aqui no nosso canal. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela agora, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!